Olá, meus amados, que Deus abençoe sempre, cada vez mais a sua vida, sua família e seus propósitos. Hoje eu queria trazer uma reflexão que ela parte de uma pergunta filosófica: crer ou não crer? Eu trouxe aqui 2 versículos bíblicos e aí você olha o contexto, mas o primeiro versículo bíblico é João, capítulo 20, versículo 19 e 21, que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estavam fechadas as portas. Bate a foto. A porta está fechada. E Jesus entrou no meio dos discípulos e disse-lhes: a paz esteja convosco. Jesus, fisicamente ressuscitado, ele entra sem abrir a porta. E ele sai sem abrir a porta. E eu quero começar te perguntando: você crê nisto? Você crê que fisicamente, dentro de uma carne, alguém é capaz de entrar e sair sem abrir uma porta? Quero vir aqui para outro texto, Ezequiel 44, do 1 ao 2, que diz assim: então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Bate a foto. Você bateu a foto aí do santuário? A porta está fechada. E disse o Senhor: essa porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Então Deus está dando aqui um decreto. Ele está dizendo que a porta que Deus entrou sem abri-la, ninguém passará por ela, porque quem passou foi o Deus de Israel. Você consegue crer nisso? Se você vê na perspectiva de um Deus, você consegue crer que isso ocorreu, que isso ocorre? Você é capaz de crer que se Deus tem um propósito de te usar, Ele é capaz de te usar sem te violentar? Você crer ou não crer nisso? Porque é uma questão de crer nos milagres de Deus. Se você possui os atributos e as razões para crer, então não te falta nada para entender a revelação do mistério quando nós falamos sobre a virgindade perpétua de Maria. Porque Deus, ele não muda a sua ação. Ele não muda o seu senhorio. Ele continua sendo Deus, apesar de não entendermos as razões dos mistérios. A questão aqui nessa reflexão, dessa pergunta filosófica, crer ou não crer é a questão. É porque se você crê, então não pode ser algo temporal. Isso não pode ter acontecido e deixou de acontecer, porque as coisas de Deus não são temporais. Elas são eternas, elas são perpétuas. Se você tem a capacidade de crer, se você tem todos os atributos da razão para achar que se vem de Jesus, isso é possível, então você consegue crer. Você tem todas as ferramentas para crer na virgindade perpétua de Maria. Porque se fosse um ser humano qualquer, seria impossível um ser humano entrar e sair de algo material sem forçar. Mas eu creio no que a palavra diz. Ela permanecerá fechada, porque quem passou, entrou e saiu por ela foi o Deus de Israel. Crer ou não crer? Se você é uma pessoa que não crê,
então nenhum argumento e nem algo miraboloso seria suficiente. Mas se você crê, não pode ser temporal, porque se fosse temporal, seria humano. A palavra de Deus, ela não passa, ela é eterna, ela é perpétua. Crer ou não crer? Coloca aí embaixo. Você é capaz de crer que Deus faz o impossível para te salvar? Você é capaz de crer num mistério que está intimamente ligado ao senhorio de Jesus? Porque a virgindade tem a ver com Jesus ser Deus. Muitas pessoas, muitas mulheres tinham filhos naquela época. E como saber quem iria ser o Salvador? O próprio Deus, já diz o profeta Isaías, dará um sinal, uma virgem. A virgindade era o sinal, porque até mesmo os milagres que Deus fez nascer filhos não era de virgindade. Até os milagres, como a mãe de Sansão, como tantas outras, eram estéreis. Mas agora foi algo diferente. Agora foi a virgindade, o grande sinal. Se você crê, diga amém. Diga até, oh glória.